Olá pessoal, estamos de volta agora para o nosso quarto bloco desta aula inaugural da nossa pós de Direito Contratual. E agora terminei o bloco anterior, falando especificamente sobre o Código Civil de 16, né, trazendo as suas características fundamentais e talvez uma crítica ideológica a ele. Vamos falar agora, e eu encerrei dizendo que, olha, talvez não precisássemos de um novo código, mas o fato é que temos um novo código. Vamos conhecê-lo. É isso que eu vou falar agora. Deixa eu mudar de câmera aqui. Nesse ponto, falar um pouco sobre o Código Civil de 2002 e dizer que há um esforço histórico importante sobre a sua elaboração. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, ele foi apresentado originalmente, né? Nós temos os estudos do projeto desde o final de 69, 71, 73, 75, apresentado formalmente o projeto, que durou, né? Foi feita uma comissão, né, presidida pelo professor Miguel Reale, e que elegeu alguns grandes juristas brasileiros, para cada um para elaborar um dos livros do Código, e o professor Miguel Reale pensando na sua sistematização. Esse projeto começou e depois dormiu em berço esplêndido durante muito tempo, renasceu das cinzas, né, com a designação do senador baiano Josafá Marinho para relatar no Senado, e depois passou ao deputado pernambucano Ricardo Fiuza, e nesse ponto, trabalhando a ideia de uma nova codificação. Mudei aqui. Essa codificação quis se adaptar ao novo tempo. Veio como uma nova oportunidade. Veio como alguma coisa para tentar superar as críticas ideológicas ao Código Civil 16. Veio para isso. Não quer dizer que chegou à sua finalidade. Por quê? Porque se eu disse aos senhores que, vírgula, em que pese a ideologia retrógrada do Código Civil 16, vírgula, ele tem um aperfeiçoamento redacional muito evidente, uma técnica muito bem construída, o Código Civil de 2002 merece críticas. Críticas de ordem formal, em aspectos redacionais, né? Eu sempre faço uma menção na previsão específica, né, do indivíduo que atentou contra a vida de outro e aí vai ser excluído da sucessão, salvo se o perdoou. Mas perdoou como se ele morreu, né? É claro, salvo se antes de morrer ele manifestou isso. Mas a redação precisa ser melhor elaborada. Mas não somente de ordem formal, mas de ordem material, né? Por quê? Porque um texto que demorou tanto tempo, que poderia ter sido atualizado, né, a Constituição de 88 de forma plena, não foi. Não vou fazer o arrobo dizer que tem inconstitucionalidades, mas ele não acompanhou todos os avanços, né? E tem alguns descompassos em relação a soluções e avanços elaborados pela doutrina e pela jurisprudência a partir de 88. Poderia ser bem melhor. Mas já que o temos, vamos trabalhar com ele. E vamos compreender bem. E vamos ver as suas virtudes, não necessariamente os seus defeitos, nesta aula inaugural. E uma das grandes virtudes está justamente na inteligência de Miguel Reale. Está na sua compreensão de estabelecer no código, de acordo com a mais moderna doutrina, que foi tudo que eu trabalhei nos tópicos anteriores, princípios norteadores. Ou seja, o Código Civil de 2002 é também um código principiológico. Um código que se preocupa com princípios, que se preocupa com valores elevados a regras normativas que buscam ser aplicados no caso concreto. E vamos explicar cada um desses princípios norteadores do Código. Isto aqui é de toda a disciplina normativa, não somente dos contratos. Mas, obviamente, boa parte deles, né, se manifesta através das relações contratuais, dada a abrangência deste campo de atuação. O primeiro princípio, os três princípios foram enunciados expressamente pelo professor Miguel Reale. O primeiro princípio é o princípio da
eticidade, né? Que está calcado notadamente a noção de boa-fé, né? Isso, o artigo 422, que eu vou aprofundar na aula de hoje, será aprofundado em aula específica, né? Fala: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Há uma preocupação, que eu diria, a graus paranoicos no Código, com a ideia da boa-fé como base do direito. O direito serve para isso, para garantir segurança e preservar a boa-fé. Isso é evidente no texto do Código Civil, porque inclusive é expresso. Só que não é somente a eticidade. É também a socialidade, ou, como alguns preferem, sociabilidade. Há uma, e dentro da linha da estrutura-função, né, dentro da ideia de função social de institutos jurídicos, nós vemos, começando com a Constituição de 88, na função social da propriedade, mas passando pelo texto do Código, que expressamente remete a uma função social do contrato. E cada vez mais se constrói doutrina pensando em função social de outros institutos básicos do direito civil, né? Nós falamos numa função social da empresa, falamos numa função social da família, falamos numa função social da responsabilidade civil, né? Perceba que essa ideia de função social está prevista expressamente no artigo 421 do Código Civil de 2002, mas não se limita ao contrato. O 421 fala: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Eu digo mais, é a base disso, mas quando nós pensamos em uma função social da empresa, eu tenho lá a função social da propriedade como um elemento estático e a função social do contrato como um elemento dinâmico a ensejar uma função social da empresa. E, na verdade, é preciso compreender que esse fenômeno de funcionalização de institutos é um fenômeno da contemporaneidade, porque ninguém mais é uma ilha e o direito só serve justamente pensando nas condutas e interferências intersubjetivas. Vale a pena falar sobre a função social, até mesmo para lembrar de um dispositivo do Código, um dispositivo muito polêmico, que é o artigo 1228, que se refere especificamente à função social da propriedade e traz uma previsão muito interessante nos parágrafos 4º e 5º, com o seguinte conteúdo, vou ler. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, conceito aberto, né, na posse ininterrupta de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, conceito aberto, e estas houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante, outro conceito aberto. Sobre conceito aberto, vamos falar isso daqui a pouco. Mas, parágrafo 5º fala, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização, conceito aberto, devido ao proprietário. Paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Ou seja, uma hipótese de modificação de propriedade em função de uma função social, né? E eu note que quando eu li o parágrafo 4º e 5º do 1228, eu fiquei repetindo aqui em off, conceito aberto, conceito aberto, conceito aberto. Porque isso diz respeito justamente ao terceiro princípio fundamental do Código Civil de 2002, que é o princípio da operacionalidade, ou, alguns preferem, operabilidade. O que é isso? A técnica das cláusulas gerais, das cláusulas abertas, dos conceitos jurídicos indeterminados. O que é isso? É o que eu vou falar agora. E note, nós trabalhamos com contratos, nós trabalhamos com cláusulas o tempo todo. Então é preciso ter em mente o que se quer dizer com cláusulas gerais. E aqui, amigos, anote, né? Por quê? Porque há diferentes técnicas legislativas, né? E é preciso compreender a sua importância no equilíbrio do seu uso na elaboração de um diploma normativo. A importância disso quando os senhores estiverem redigindo um contrato. Por quê? Porque nós podemos ter cláusulas gerais, conceitos que são amplos, abertos, ou podemos ter
tipificações casuísticas, que é uma técnica de regulamentação por fato espécie. Os senhores que vão decidir, na condição de consultores jurídicos, advogados, pareceristas, qual a técnica que vão utilizar na elaboração do seu contrato. Agora, para explicar melhor isso, é preciso compreender a necessidade do recurso à técnica das cláusulas gerais, né? Por quê? Porque, ao mencionar isso, nós temos uma história de amor da moral com a historicidade, né? É preciso compreender que, até mesmo pelos traumas da Segunda Guerra Mundial, né, teve-se ideologicamente que se reconhecer a necessidade, eu diria mais, a imperatividade de atribuição ao magistrado de uma maior possibilidade de adaptar a norma aos fatos. Pensando na norma legal, pensando dentro de um conceito aberto, dentro de uma norma genérica e abstrata. Por quê? Porque quando se tem uma norma que é genérica e abstrata, mas também aberta, a facilidade de sua manipulação ou de sua utilização é bem maior. E o próprio professor Miguel Reale expressamente disse: essa técnica da operabilidade ou operacionalidade com conceitos abertos facilita a atualização dos preceitos legais às novas realidades. Meus amigos, me permita trazer aqui uma referência à minha prática como juiz do trabalho, ou como professor também da área trabalhista. Sabe que eu coordeno aqui, co-coordeno a pós em Direito e Processo do Trabalho, né? A CLT está repleta de conceitos abertos. E é interessante esse fenômeno da atualização do seu conteúdo, né? Eu falo isso com frequência quando eu dou aula, por exemplo, sobre justa causa para a extinção do contrato de trabalho. A incontinência de conduta, só tem escrito isso lá no Código. O que é incontinência de conduta? Interpreta-se que é um mau procedimento aplicável na moral sexual. Isso já foi aplicável para masturbação no ambiente de trabalho e hoje para situações de assédio sexual. Precisou mudar a lei? Não. A compreensão de um novo sistema, a compreensão de uma necessidade de tutela diferenciada para determinados aspectos referentes à liberdade sexual, fez com que institutos antigos com nomes novos pudessem ser enquadrados. Eu faço o mesmo com o assédio moral. Não precisou de uma lei para pensar na repressão do assédio moral na relação de emprego. Nós temos situações com conceitos abertos o suficientes para poder aplicar. Talvez um exemplo bem interessante de como um conceito aberto foi colmatado pela prática constante é a expressão abandono de emprego. O que é abandono de emprego, né? Se você pergunta para um jurista trabalhista com base fundamental bem assentado, ele vai dizer: olha, o abandono de emprego é a conjunção de um elemento objetivo, ausência, com um elemento subjetivo, ânimos de abandonar. Mas a prática vai dizer: não, se afasta há 30 dias. Que é isso? Foram construções pragmáticas que se explicam o Instituto sem previsão legal específica. Só a palavra, abandono de emprego. E isso, meu amigo, é algo que não é novo. O próprio Código Civil Alemão, o artigo 242 do Código Civil Alemão, fala: o devedor deve cumprir a prestação tal como o exija a boa-fé, com consideração pelos costumes do tráfego jurídico. Ou seja, a ideia do cumprimento de relações jurídicas de direito material deve levar um conceito aberto, que é a noção de boa-fé. Mas o que é uma cláusula geral? A professora Judite Martins Costa identifica como uma ideia tipo, ou valores tipo largamente consensuais. São, na verdade, normas de tessitura fluida que permitem ao magistrado, diante do caso concreto, realizar o direito observando a realidade valorativa e histórica. É algo literalmente aberto. A cláusula geral
tem essa característica. Há quem queira dizer que a cláusula só diz respeito ao contrato e a expressão adequada seja conceito jurídico indeterminado. Aqui vale a pena também aprofundar do ponto de vista dogmático. O que são conceitos indeterminados? Para o ministro Eros Roberto Grau, conceitos indeterminados são signos de segundo grau. São signos de significações. A ideia é que, como o conceito é um resumo, é uma suma de ideias, adequado seria falar em termos indeterminados ou conceitos. Termos indeterminados de conceitos. Já Celso Antônio Bandeira de Mello diz que a imprecisão reside no próprio conceito, não na palavra rótulo. Logo, o conceito indeterminado para ele é uma expressão bastante adequada. Por quê? Porque a ideia de um conceito que seja aberto o suficiente é, na verdade, a técnica para aplicar a cláusula geral. O conceito determinado, portanto, é uma aplicação do tipo. A cláusula geral seria uma atividade intelectiva mais complexa. Me permita citar aqui a professora Judite Martins Costa. Ela fala o seguinte: o seu enunciado, ao invés de traçar pontualmente a hipótese e as suas consequências, é desenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela vagueza semântica que caracteriza os seus termos, a incorporação de princípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente estrangeiros ao corpus codificado, do que resulta, mediante a atividade de concreção desses princípios, diretrizes e máximas de conduta, a constante formulação de novas normas. Meus amigos, pegue esse conceito lapidar e aplique no que eu falei antes. Abandono de emprego, o que é abandono? Aí você vai ter que explicar. Está no texto? Não. É toda uma contextualização. Continência de conduta, o que é? Você vai ter que explicar, vai ter que verificar toda a contextualização histórica, sociológica, e perceba como continência de conduta, isso é ótimo pensar que a moralidade é diferente em determinados ambientes. A moralidade de uma borracharia é diferente de um convento. Então, é preciso adaptar no caso concreto o que fala do assédio moral, por exemplo, quando a gente pensa a ideia de má conduta, a ideia de risco de sofrer um determinado dano, são situações que nós vamos verificar que texto sem contexto vira pretexto. É preciso adaptar isso para a situação concreta. E por isso, compreender realmente, no caso concreto, esses conceitos. Mas, Pamplona, você deu exemplos trabalhistas. Por que não trabalha com o texto do Código Civil? Sem problema. O Código Civil está repleto de conceitos abertos, de cláusulas gerais. Note aquele parágrafo 4º e 5º do artigo 1228. Veja aqui na gravação, se quiser, dá uma pausa, volta, que eu disse, conceito aberto, conceito aberto, conceito aberto. Olha lá. Proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, quanto? Não sei. Extensa área, quanto? Não sei. Procure o parágrafo 4º, não diz. É o parágrafo 4º do 1228. Conceito aberto. De posse ininterrupta de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas. Quantas? Quanto é considerável número de pessoas? Conceito aberto. E estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Conceito aberto. Que obras são essas? É uma plantação? É uma casa? É um lugar de passagem? O que é isso? Então perceba, meu amigo, a importância e como isso está no nosso dia a dia. Quando a gente fala, talvez um dos dispositivos mais invocados do Código Civil, na base da responsabilidade civil, no parágrafo 1927, quando fala que havia a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, conceito fechado. Ou quando a atividade é habitualmente exercida pelo autor do dano, não importar pela sua própria essência, riscos ao direito de outrem. Olha, conceito aberto do tamanho do mundo, não é aberto, não é escancarado. Que neste caso vai ter que ser colmatado para perceber o que é esse risco da atividade, que é muito mais do que uma atividade de risco. E isso não é um jogo de palavra. O código está repleto de previsões nesse sentido. Por quê? Porque é preciso entender a estrutura das cláusulas gerais. Há duas correntes básicas: normas completas, com a particularidade
de aplicação em inúmeros casos, ou normas parcialmente em branco, que exigem referências a elementos extrajurídicos. Qualquer uma das duas pode se enquadrar num conceito de cláusula geral, embora a segunda seja mais evidente, né? Porque são essas que têm sido utilizadas com mais frequência no Código Civil de 2002 para pensar na aplicação desses institutos. E agora, no final deste quarto bloco, né, seguindo para o quinto e para o sexto, nós vamos trabalhar alguns princípios do Código Civil de 2002. E o primeiro princípio que eu preciso trabalhar com os senhores é o princípio da função social do contrato. É preciso entender que esse é um tema que vai se alongar ainda um pouquinho, depois eu vou pensar na boa-fé objetiva, né? É preciso compreender que a função, a ideia de função na teoria do direito, significa o quê? Uma situação jurídica em que um determinado sujeito detém um plexo de poderes que devem ser destinados a satisfazer ao interesse alheio e não ao interesse próprio. É preciso perceber que nós não podemos mais ensinar direito partindo da premissa de que o que é seu e o que é dos outros é dos outros. Não. É preciso compreender que a função social de determinados institutos, ou dos institutos jurídicos como todos, importam numa visão coletiva, em que não há mais que se imaginar você na sua ilha particular. É preciso buscar uma delimitação conceitual sobre função social. E isso importa em dois níveis de investigação. O primeiro nível é um nível intrínseco. O contrato é visto como uma relação jurídica entre as partes negociais, impondo-se o respeito, a lealdade negocial e a boa-fé objetiva, buscando-se uma equivalência material entre os contratantes. Esse é um tema interessantíssimo. O professor Paulo Lobo chega a considerar a equivalência material um princípio próprio. Eu sigo essa doutrina, basta consultar o meu livro de Teoria Geral dos Contratos com o meu amado irmão Pablo Stouzo Galiano, e a gente coloca a equivalência material como um princípio, uma equação econômica do contrato. E o respeito disso decorre de uma visão intrínseca da função social. Mas a ideia de função social, em regra, está mais relacionada à sua função extrínseca. O que é isso? É o contrato em face da coletividade. Ou seja, visto sob o aspecto de seu impacto eficacial na sociedade em que for elaborado. Por exemplo, você não pode mais celebrar um contrato pensando em dizer, olha, só nos interessa a nós dois o pacta sunt servanda e a relatividade subjetiva levada a grau extremo e descurar das repercussões ambientais, trabalhistas, consumeristas, morais. É preciso ter efetivamente em mente que ninguém mais é uma ilha. E as discussões, a gente vai discutir isso mais à frente, né, em outras aulas, mas, por exemplo, discute os efeitos em relação a terceiros. Ou um dever de respeito dos terceiros em relação ao contrato. A gente vai discutir isso na função social, mas também na boa-fé objetiva. E talvez o caso, especificamente, de Zeca Pagodinho, em relação a Ambev e em relação a Nova Skin, a Skin, né, é um exemplo evidente no chamada Guerra das Cervejas, em que se pode discutir, será que o contrato só interessa realmente às partes convenientes ou há um dever de terceiros de respeitar a responsabilidade civil? Esse é um campo interessantíssimo para a reflexão e que vai ser abordado em aulas posteriores, notadamente na discussão dos efeitos suprapartes da boa-fé objetiva.
E aí, amigos, a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre função social do contrato, mas isso no próximo bloco.